Oi, gente, bom dia. Vou deixar vocês entrando aí. Enquanto isso, eu vou abrir também aqui no Instagram, avisar as pessoas que está acontecendo a nossa live aqui no YouTube. Hoje a gente vai conversar com a Paulinha. Deixa só eu colocar aqui no YouTube, no Instagram também. A gente vai conversar com a Paulinha, vou até colocar nosso tema aqui já, do A Maternitude. Paulinha é consteladora sistêmica, é educadora parental. Vou deixar ela se apresentar. Mas a gente vai conversar com ela hoje sobre criança interior, sobre como nossa criança interior, como a nossa criança interior se relaciona com o nosso mundo exterior. Então, vou deixar a Paulinha dar o show dela. Eu brinquei ontem no Instagram que as aulas da Paulinha a gente não assiste, as aulas da Paulinha a gente vive, sabe? Sempre que eu assisto uma aula da Paulinha, eu fico alguns dias pensando sobre essa aula, alguns dias amadurecendo essa aula e tudo que ela falou, tudo que, enfim, realmente digerindo todo o aprendizado das aulas dela. Então, já vou chamar ela para ela poder entrar, poder conversar com vocês. Quem tiver aí no Instagram, vem para o YouTube, que no YouTube vocês podem tirar dúvidas, vocês podem conversar com a Paulinha. E vamos começar. Já vou chamar ela de uma vez aqui. Deixa só eu colocar o tema e vou abrir para a Paulinha se apresentar. Ei, Paulinha, tá me ouvindo? Oi, tô te ouvindo. Tudo bom? Eu tava colocando lá no Instagram. Instagram também. É bom lá, né? Bom E aí, dia. bom dia. Pode se apresentar, aí você se apresentando, eu fecho aqui e você dá sua aula. Ótimo. Gente, eu sou Paulinha. Aliás, sou Paula Nossi, Paulinha. Todo mundo me chama assim, eu gosto de ser chamada assim. Eu começo sempre me apresentando como consteladora, eu começo sempre me apresentando falando de quem eu sou filha. Eu sou filha do Geraldo e da Miriam. Sou neta de Marta, neta de José, neta de Giovanni Batista e neta de Rosina. E sou mamãe do Caetano e companheira do Marcelo, tá? Eu estou consteladora sistêmica, tanto familiar como estrutural. Acabei de concluir uma formação em estrutural. E eu costumo dizer que eu estou a serviço dos relacionamentos humanos, Silvia. Né? Eu optei por literalmente estar a serviço. E eu sou uma apaixonada pelo que faço, faço com muito amor mesmo. E eu falo que eu encontrei meu propósito de vida nisso, sabe? Em lapidar os relacionamentos humanos. E acaba que meu foco tem sido muito familiar, né? Eu venho da educação parental, né? Foi minha base nisso aí, da criação consciente. Então, tudo que eu faço permeia um pouquinho a criança, né? Que não é à toa que é nosso tema hoje. Eu comecei como educadora parental, mas eu sentia que eu precisava de alguma coisa para ajudar o papai e a mamãe que não conseguia lidar com as crianças, sabe? E aí eu fui procurar outras ferramentas, outros métodos, e acabei encontrando a constelação. Eu não sei se eu encontrei ela, se ela me encontrou. A gente se encontrou, né? E foi assim, foi uma mudança de chave na minha vida, uma virada de chave mesmo na minha vida, sabe? E é isso. Pode começar então, Paulinha. Para quem não sabe, gente, para quem é aluno ainda não assistiu dentro do portal, ou para quem não é aluno, a gente tem um curso seu bem completo, né, Paulinha, sobre constelação familiar lá dentro do portal. Inclusive, ontem ou anteontem, não sei, alguém mandou uma dúvida lá, que eu até já vou te falar essa dúvida para se couber aí no meio da sua explicação. Ela falou assim: estou assistindo o seu curso e tentando lembrar da minha infância para tentar encontrar a minha criança interior, mas eu não consigo lembrar de nada. Então, eu até falei com ela, essa pergunta você vai fazer para a Paulinha, porque eu acho que é importante a gente, né? Será que precisa lembrar, né? Eu vou deixar para você falar isso aí. Sim, e se for E é surgindo isso. dúvidas, também você pode ir me perguntando, tá, Silvia? Não tem Tá, problema em interromper, não. A gente vai papeando. Vamos tomar café junto vamos lá. papeando. Então vai, Paulinha, já estou com o meu aqui, vou fechar a minha câmera e você pode começar. Eu acho interessante, depois eu vou até. Opa, fechei as Pode câmeras? falar. Foi eu que puxei. Ah, é, eu acho interessante, engraçado, tá na câmera do computador, não foi para outra câmera, não sei porquê, mas tá boa a imagem, não tá? Tá, Vou deixar assim, não vou mexer, não, tá? Para não correr o risco de cair nada. tá, Eu acho interessante a gente começar falando o que é essa criança interior, né? pode. A gente às vezes fica
com muitas imagens, né? Às vezes até porque é realmente um arquétipo, tem base lá junguiana, tem também Freud que fala, né, dessa criança interior. Mas o que é essa criança interior? Ela é simplesmente a nossa essência, né? A nossa essência mais pura, é o nosso canalzinho com o que chegou aqui na Terra. Não sei se vocês já viram aquele desenho Soul que tá passando. Eu comecei a assistir e não terminei. É aquilo, sabe? É a nossa essência. Ela chega purinha com os registros, né? Que a gente traz da nossa família, dos nossos ancestrais, porque aí eu não vou entrar muito numa abordagem espiritual, não, mas eu acredito que a gente já escolhe a nossa família, sabe? A gente chega para aquele papai, aquela mamãe, não é à toa. A gente tem alguma coisa para aprender ali nesse, né? Exato, para aprender e para ensinar, né, Silvia? Eu acho que assim, a gente já vem com esses dois viés aí. Então, eu brinco muito com todos, né? Que eu falo assim, eu brinco até com o Caetano, às vezes ele fica bravo com a gente. Ele fala assim, eu queria ter outro papai e outra mamãe. Eu falo assim, meu amor, foi você que escolheu. Foi você que escolheu seu papai e sua mamãe, sabe? Então, assim, e isso, eu acredito muito que isso já foi tudo combinado, né? Então, a gente chega para aquele papai e aquela mamãe, e outra, a gente não seria quem a gente é se não fosse aquele papai e aquela mamãe, né? Então, eu sou a Paula por quê? Porque eu sou a filha do Geraldo e filha da Miriam. Então, é a primeira coisa que a gente tem que olhar. E aí a gente chega com esses registros da nossa família, mas chega o mais purinho possível, o mais ligado com a nossa essência. E do 0 aos 7 anos, o que vai acontecendo? A gente vai começando a perceber como é que o mundo funciona, né? Então, tô lá, bebezinha ainda, e aí eu começo a lidar com o outro. Tava quentinha na barriga da mamãe, e aí eu começo a lidar com o outro. E a hora que eu vou lidando com o outro, o que eu vou vendo? Ah, se eu choro, eles me atendem. Ou então, se eu dou um sorriso, eles riem para mim. Se eu choro mais alto de uma determinada forma e a mamãe tá cansada, às vezes ela vem com uma cara meio brava para mim. E aí eu vou criando, né? O que é o outro? Quando que o outro me atende? Eu vou criando estratégias, né? Do que eu preciso fazer para que me vejam? O que eu preciso fazer para ser ouvida? O que eu preciso fazer para que me atendam, né? E aí o que acontece? De repente, num dado momento, eu choro e ninguém aparece. Às vezes, foi 5 minutinhos que a mamãe tá no banheiro, eu choro e ninguém aparece. Isso aí, na criança, pode gerar uma criança ferida. Um pequeno trauminha. Então, eu costumo falar, né, Silvia, que não, você foi criança, você tem uma criança ferida dentro de você. É a única coisa que precisa para você ter uma criança ferida é você ter tido infância. E todos nós tivemos. Né? Na verdade, é porque não é muito nem só sobre o que o outro fez, é sobre como você interpretou o que o outro fez, né? É exatamente, porque assim, não é o fato do que você precisa, sabe? Porque a gente precisa de milhares de coisas. Só que nem sempre esse outro, ele vai estar lá presente e a gente vai interpretar aquilo como, né? Às vezes até dentro da barriga, gente. A gente está lá dentro da barriga da mamãe, eu falo muito sobre isso. E papai, às vezes, teve um problema no trabalho, foi demitido, e isso gerou uma preocupação enorme na minha mãe. Ela não estava me rejeitando, mas isso pode chegar para mim lá dentro da barriga como uma rejeição. E a gente traz esse registro com a gente traz essas feridas, né? Então, o que é essa criança interior? A essência, né? Que a gente chama de criança divina, dentro do arquétipo. A criança divina é essa essência pura, que vem sem essas dores, sem essas estratégias, né? E por que a gente faz esse trabalho de encontro com a criança? Porque é justamente a gente conseguir acessar essa potência.
sabe? Nós que temos filhos, eu não sei se alguém aqui não tem, mas se não tiver, com certeza já teve possibilidade de lidar com crianças, né? A gente vê o tanto de potência que existe numa criança, né, Silvia? A forma que eles lidam com as coisas é muito genuína, é muito autêntica, é muito espontânea, né? Tem muita alegria. E por que nós, adultos, precisamos entrar em contato com essa criança? Porque, de vez em quando, a gente vai precisar, assim, lidar com a espontaneidade. A gente vai precisar ser criativo. A gente vai precisar entrar em contato com essa essência. Então, a gente mata essa criança, né? Porque, às vezes, a gente sentiu tantas dores e a gente foi colocando aquilo ali embaixo do tapete e foi deixando aquilo ali para baixo, tipo assim, eu não quero fazer contato com essa dor. Eu não quero mexer com isso. Aí o que acontece? Essa criança, ela simplesmente, ela não vai ter a essência dela também. E o mais doido disso tudo é que quando essa criança aparecer, vai aparecer a dor. Porque a gente acha que está embaixo do tapete, mas toda vez que acontecer um gatilhozinho que me fizer lembrar daquilo ali, né? Eu vou retomar isso de alguma forma. Então, por exemplo, vou dar um exemplo até meu, tá? Eu tenho um gatilho muito forte de não me sentir ouvida. E eu sei que isso é um acesso da minha criança, sabe? Provavelmente, alguma vez lá atrás, aconteceu de eu falar, né? E assim, a nossa faixa etária, a gente viveu muito isso, né? De não poder expressar nossas emoções do jeito que a gente queria, de não poder se colocar do jeito que a gente queria. Era muito... A criança bacana é a criança que fica quietinha, né? É a criança que fica na dela, de ser obediente e tal. E eu tenho muito isso de não ser ouvida. E eu já reparei, isso fica muito claro para mim, que quando eu acesso alguma dor, que eu percebo que eu não estou sendo ouvida, essa minha criança... e ela toma o comando, sabe? É como se ela pegasse a direção na hora e falasse assim, agora quem vai mandar que sou eu. E aí a gente fala... Eu li sobre isso ontem, Paulinha. Ontem à noite eu li uma frase que falava assim, toda reação exagerada tem uma ferida escondida por trás. Exatamente. E geralmente é a ferida da criança. Porque o lugar do adulto é o lugar que sabe lidar com essa ferida. O lugar do adulto é aquele que sabe conversar, que sabe olhar, né? Por exemplo, beleza, não fui ouvida, mas deixa eu ver. Gente, meu cabelo tá todo na cara hoje. Eu não fui ouvida, mas deixa eu ver também o outro. Às vezes não tá no momento do outro ouvir. Esse é o lugar do adulto, né? O lugar da criança não, é aquele lugar de eu quero essa atenção para mim. Eu quero lidar com isso aqui para mim, né? E aí, deixa eu voltar aqui, aí voltar na minha dor, né? E aí eu já percebi que toda vez que eu sinto essa ferida, né, algum gatilhozinho faz com que isso ecloda, eu vou lá na minha criança e qual que era o meu padrão quando eu sentia isso? E às vezes ainda acontece, tá, gente? Porque lidar com a criança interna não é uma coisa de, você está assistindo essa aula aqui, vou resolver esse problema. Ou, vou lá ser atendida pela Paulinha, eu vou fazer o processo específico da criança interior, vou fazer individual, porque eu quero um trem bem profundo e tal. Atendimento de 3 horas, vou curar toda a minha criança ferida. Por isso que eu não gosto do termo, a cura da criança ferida. Muita gente usa isso, né? A gente lidar com a criança ferida é um processo. É um processo diário. Então, assim, por mais que eu trabalhe com isso, que eu tenho consciência, que eu já acessei a minha criança, o que muitas vezes acontece? Ela às vezes berra. E o que eu tenho são ferramentas para lidar com isso, né? Então, se acontece o gatilho dessa criança que não se sentiu ouvida, às vezes eu faço birra igual criança. Literalmente, sabe? Nosso filho, a hora que... eu quero ser ouvido. Só que a gente faz de uma forma diferente, né? A gente não vai bater pé, apesar de que tem uns adultos que fazem assim também. Mas a gente não vai bater pé, a gente não vai, né? Espernear, e eu quero. A gente vai lidar com isso de outras formas. A gente se vitimiza, né? Exatamente. A gente se vitimiza, a gente põe a culpa no outro,
a gente fica extremamente carente, né? A gente fica esperando que o outro nos dê algo, que o outro traga algo pra gente, que o outro supra alguma coisa. E isso é tão maluco, né, Silvia, que eu falo que, assim, às vezes essa criança ferida é tão forte na gente, que às vezes a gente casa, e quem casa é a criança ferida. Não é um adulto. É a criança que estava procurando o amor daquele papai, ou o amor daquela mamãe que não teve. Minto, deixa eu me corrigir. Não é que ela não teve, vamos corrigir isso aqui. Porque sempre tem amor, tá? Às vezes a gente não sabe interpretar esse amor da forma que ele veio. Então, do amor que ela não percebeu, que ela não sentiu, e a gente vai procurando isso para o nosso relacionamento. Então, quem casa é a criança. E é tão maluco que as pessoas que falam assim, não quero olhar para isso, porque foi muito dolorido. Eu não quero mexer com isso de novo. Essas pessoas, geralmente, são as pessoas que a criança está mais gritando. E quem está gritando não é essa criança divina, não é essa essência, não é essa potência de espontaneidade, de criatividade, né, de autenticidade. É justamente a dor. É a criança ferida. E ela vai levar isso para a vida dela toda, né? Para os relacionamentos dela. E a gente percebe isso muito nas reações, né? Paulinha, do ponto de vista da constelação, você acha, por exemplo, você está falando da sua dor, do seu gatilho. Eu tenho um gatilho muito de ser ignorada. Eu sentir que estou sendo ignorada me desperta isso, sabe? E eu já tenho consciência dessa dor, eu já sei que isso está aqui, eu já sei como eu reajo quando eu me sinto assim. Já consigo perceber que não é sobre o outro, é sobre mim, né? Às vezes o outro nem está me ignorando, mas eu me senti ignorada. Mas você acha, assim, pensando nessa pergunta que até que apareceu lá no portal também, você acha que para eu conseguir lidar com essa ferida, preciso lembrar de um momento pontual onde eu me senti ignorada e que eu trago isso para minha vida adulta, ou basta eu saber olhar para isso? Pois é, eu ia deixar até isso um pouquinho para o final, mas vou deixar o fluxo. Eu brinquei com a Silvia que hoje eu não fiz roteiro, gente. Eu falei, eu vou sentir o que vier e as perguntas que vierem e a gente vai conversar. Falar especificamente dessas pessoas que não lembram, né, da infância. Algumas pessoas me procuram e falam assim, como é que eu vou fazer o contato com essa criança? Como é que eu vou lidar com isso se eu não lembro da minha infância, né? Eu preciso fazer algum outro processo para lembrar? Na verdade, nesses casos, o que a gente costuma fazer? Autoobservação. Então, por exemplo, você já observou que o seu gatilho é ser ignorada, né? Quando você se sente ignorada, você sente que essa criança. Nesse momento que você se sentir ignorada, você tem como entrar em contato com a sua criança e acolhê-la. Então, assim, você não precisa de lembrar de registro da sua infância. Às vezes, a gente tem alguns métodos que você pode pegar. Deixa eu até pegar a girafinha aqui, né? Tem gente que precisa concretizar muito a coisa. Então, tem alguns exercícios que a gente pega, às vezes, uma bonequinha, uma almofada, ou até imagina, e na hora que você sente essa dor que traz esse gatilho, você pode conversar com a sua criança, tá? Eu gosto, e conversar mesmo, pegar no colo e falar, Silvia, eu te vejo. Eu tô aqui por você. Eu acolho a sua dor, tá? Eu gosto muito de trabalhar com a visualização, sabe? Da gente fechar o olho mesmo, a gente entra num espaço seguro e entra em contato com essa versão anterior nossa, porque é uma versão anterior. E o que eu geralmente faço é essa versão anterior encontrar com a nova versão e uma se integrar à outra. Então, a gente não precisa lembrar. E o mais doido é que quando a gente começa a fazer esse processo, geralmente a gente lembra. A gente começa a lembrar do que a gente escondeu no nosso inconsciente, o porquê que a gente esqueceu da nossa infância, sabe? Por que a gente não está sabendo acessar isso? Começam a vir insights, sabe? Quando a gente faz. Então, não é necessário a gente lembrar. Mesmo porque eu acho que se a gente esqueceu, a gente esquece por um motivo. Dentro da constelação, às vezes a gente tem os segredos de família, e quando a gente está constelando, aparece, né? Ah, sua família tem um segredo e tal, e isso aqui precisa ser incluído de alguma forma. E às vezes a gente não tem como descobrir que segredo é. E eu costumo falar que é até melhor não ficar futucando muito, porque se é segredo,
às vezes é importante continuar como tal. A gente só tem que saber que existe, incluir, né? Então, mesma coisa com a nossa criança. Ela tá lá. Você foi criança um dia. Está muito mais relacionado a você se dar o que você gostaria de ter recebido naquele momento. Exatamente. Porque é isso, né, Silvia? É isso. Essa criança é uma partezinha nossa que naquele momento ela não teve o que ela achava que ela precisava. Ela não foi atendida naquela hora que ela achava que ela precisava. Né? E aí, naquele momento ali, essa marca ficou, porque ela não soube lidar com aquilo. Né? Por isso que, assim, eu falo que eu sou terminantemente contra esses métodos de deixar a criança chorando para dormir. Isso aí causa um trauma na criança. Traumas vão ter de qualquer jeito, tá, gente? Deixa eu só deixar isso claro para a gente tirar um pouco esse peso aqui também. Eu ia para falar isso também, para a gente falar um pouco dessa culpa, porque, né? Sim, isso vai acontecer. Isso vai fazer a gente crescer, inclusive. Né? A gente passa por todos esses processos para a gente crescer, para a gente se desenvolver. Mas o que a gente não pode fazer é provocar traumas, achando que está ensinando. Sabe? Eu às vezes escuto algumas mães, alguns pais falando assim: tem que aprender a ficar frustrada porque o mundo é assim, o mundo é cão. E, gente, o mundo não é cão. É só você olhar para uma criança. Tem alguns estudos que foram feitos com uma criança. Eu estou estudando muito sobre compaixão agora, né, Silvia? E tem alguns estudos que foram feitos com crianças, o tanto que a gente é naturalmente compassivo. Se uma criança ela está num ambiente e ela vê uma outra criança chorando, ela vai sair de onde ela está e ela vai fazer de tudo para atender e para fazer gracinha para essa outra criança. Sabe? Para lidar com essa outra criança e fazer ela parar de chorar. Sim. Tem um estudo, depois eu vou ver se eu acho, qualquer coisa eu te mando e você manda para o pessoal. Tá. Eles puseram uma criança numa sala e aí primeiro puseram com outra criança. Eu vi que você colocou um comentário aqui, vou só encerrar isso, depois a gente fala. Não, pode continuar. Eu só coloquei porque eu achei que ela complementou o que a gente falou. Beleza. Gabi. Gabi é uma colega querida, consteladora maravilhosa também. E aí, colocou a criança, primeiro colocou com outra criança e uma criança chorando. Ela foi lá e tentou ajudar. Ela sai do lugar dela, tenta ajudar. Quando ela não consegue ajudar, ela começa a chorar junto. Quem tem gêmeos percebe muito isso, né? Ela começa a chorar junto. E depois tiraram a criança do ambiente, essa que estava chorando, e deixou só o choro. A criança que estava no ambiente ficou enlouquecida. E ela começa a chorar como se a dor fosse dela. Então, nós somos naturalmente compassivos. A gente não precisa ficar ensinando para os nossos filhos que o mundo é cruel, nada disso. No desenvolvimento dela, ela vai ter as próprias estratégias para lidar com isso. O que o pai, a mãe e os cuidadores precisam fazer é mostrar que a gente é amor. E a gente está nesse lugar de acolhimento. Sabe? E aí, quando ela lidar com o outro e tiver algum tipo de sofrimento, ou até lidar com o papai e mamãe e a gente tiver colocar algum limite, né? E sofrer, isso faz parte, mas a gente não precisa provocar situações para causar dor. Porque a gente já vai ter um monte de ferida naturalmente, a gente vai ter que lidar com essa criança ferida naturalmente. Exato. E são dois extremos, né, Paulinha? Os pais que acham que eles têm que provocar essa dor porque tem que aprender sobre limite, porque o mundo é assim, porque o mundo é... Se não escuta falando coisa absurda assim, se não apanhar em casa, vai apanhar da polícia. Exatamente. Coisa assim, extremo. E um outro extremo de pessoas que acham que você educar de forma consciente é você ter um filho que não chora, é você ter um filho que não sofre, né? E é um outro extremo muito perigoso também, né? Perigosíssimo, perigosíssimo. Primeiro porque, para você não provocar isso na criança, provavelmente você também está num lugar extremamente permissivo, em que está desobedecendo a lei da hierarquia aí, né? Eu falo isso muito nos meus cursos. É como se a criança... você pegasse um estagiário e você falasse para o estagiário, agora comanda a empresa. O estagiário vai ficar doido. Ele vai falar, eu não consigo, eu não tenho conhecimento, eu não tenho experiência. A criança precisa de limites, né? Eu gosto muito daquela imagem do rio margeando. Os pais são rios que margeiam para o filho correr livre, mas a gente está ali, olha, aqui não pode, aqui pode. Não transborda.
Ou se você coloca de limite demais, ele vai transbordar também, porque você vai fazer uma barreira ali para ele correr livre, né? Então, por isso que é importante a gente fazer esse contato com essa criança, né? A gente descobrir essa fonte de amor dentro da gente mesmo, né? Essa nossa parte mais pura, essa nossa essência. Então, esse trabalho de encontro com a criança interior é justamente um processo de resgate ao nosso amor próprio, sabe? A gente olhar pra gente. E eu tenho percebido, isso foi até comigo, tá? Também. Mas eu tenho percebido que é uma constante nas mães que trabalham com criação consciente, já estão nessa linha, assim. A gente, às vezes, se preocupa muito em criar consciente o nosso filho e esquece de criar com consciência a nossa criança interna. Sabe? A gente não é gentil com a gente, não é compassivo com a gente não entra em contato com as nossas próprias necessidades. A gente é incapaz de acolher a nossa criança. Sim. E se a gente é incapaz de acolher a nossa criança, como é que a gente vai acolher nosso filho? Sim. Aí eu costumo falar que é uma criança ferida criando uma outra criança que vai ter ferida, que vai criar outra criança É engraçado que eu falei isso com outras palavras, eu falei isso numa aula que eu dei outro dia sobre como a gente tem mais paciência. E aí eu falei exatamente isso, que eu vejo muita gente tentando ter mais paciência, achando que precisa ser uma pessoa plena, né? Eu sou o adulto desenvolvido da situação, e eu não sinto raiva, eu não perco paciência, eu não, né? Eu sou o autocontrole em pessoa, e vai acumulando, porque a gente sente raiva, a gente sente frustração, a gente aciona o que a gente já tem aqui dentro, e de repente um dia explode e fala assim, isso não funciona aqui em casa. Aqui em casa não dá, aqui em casa não teve jeito, ou eu não consigo... Eu não sirvo para isso, né? Aqui não dá certo, o que não funciona é a ferramenta, né? Não sou eu, não. É a ferramenta que não funciona. E é exatamente isso, Silvia. E assim, a verdade, o porquê que eu fui procurar algo além, né? Justamente porque eu comecei a sentir que essas pessoas que vinham falando, olha, isso para mim não funciona, ela não estava lidando com a própria dor. E aí, né, tipo, saindo um pouquinho do tema aqui, mas a própria dor pode ter tanto uma raiz na ancestralidade, como na criança, como num registro dentro do útero, né? Então, por isso que a gente precisa, às vezes, primeiro olhar pra gente. Isso a gente fala muito quando a gente conversa com os pais, né? Porque o processo de educar os filhos de forma consciente começa com a nossa autoobservação. Quem muda não é a criança, quem muda somos nós. Sim. Por isso é tão necessário a gente, às vezes, passar mesmo por um processo de olhar para essa criança interna, né? E ter consciência que não é tanto a memória do que eu fui, do que eu vivi. Não é isso que importa, mas é muito se entregar para o sentir mesmo. Sabe? E entrar em contato com essas emoções. Eu falo que hoje em dia, eu mandei essa mensagem outro dia para uma amiga minha, porque ela estava falando justamente, ela fez uma postagem falando como é que o filhinho dela lidou com a emoção dele de uma forma muito bonita. Ele entrou em contato com a emoção dele. E aí eu falei com ela assim, nossa, eu fico tão feliz de saber que essa geração que a gente está criando agora, ela tem um pouquinho mais de inteligência emocional do que a gente teve. E assim, aqui, mais uma vez, não estou pondo culpa no nosso papai e nossa mamãe, gente. Eles fizeram o que eles podiam dentro do conhecimento que eles tinham, tá? Então, assim, nossa, eu honro muito a educação que eu tive, sou extremamente grata por tudo isso. Mas para eles não era uma preocupação a gente lidar com o sentir de forma saudável, de forma, vamos olhar para isso, né? Geralmente era engole o choro, era, não, menino, fica quieto. E aí, eu estava aqui para falar sobre o sentimento, reforçava o sentimento, né? Aí vou ficar falando com ele que ele está com ciúme, ele vai ficar com mais ciúme ainda, né? Eu escuto isso até hoje. E pelo contrário, sabe? A gente hoje sabe que se a criança está com raiva, em vez de tipo, mandar ela ficar quieta ou se acalmar, ou etc., é deixar essa raiva se mostrar de alguma forma, né? Os sentimentos, eles vêm porque eles são necessários. É a forma do nosso corpo lidar com aquilo ali. Então, e assim, a nossa criança, como ela teve isso muito... e às vezes até com muito carinho, né? Às vezes a nossa mãe e nosso pai chegava, a gente estava chorando, eles acolhiam a gente e falavam, não precisa chorar mais, tá tudo bem, fica quietinho.
E, sem querer, isso causa uma ferida na nossa criança. Porque o que ela precisava naquele momento era chorar. E de alguém chegar para ela e falar assim, olha, eu tô aqui, eu te vejo, pode chorar, minha filha. Chora que faz bem, chora que sai. Né? Eu falo que o choro é o sentimento transbordando. Então, deixa transbordar, deixa a água fluir. E, às vezes, a gente não entra em contato com isso e não entrou lá na infância. Né? Então, assim, eu fico muito feliz de ver que essa geração agora, provavelmente, vão lidar com isso, vão ter feridas também, é óbvio, né? Mas vão lidar com isso de uma forma um pouquinho diferente. As pessoas confundem muito achando que inteligência emocional é sobre não sentir, né? E não é sobre não sentir, é sobre lidar bem com o que sente, né? É pelo contrário, é sentir e deixar o sentimento fluir. Exato. E aí eu acho que isso junto com os traumas que você está falando, nesse sentido de saber que a gente não tem que ter culpa que os nossos filhos vão ter trauma, porque eles podem ter esses sentimentos difíceis lá na frente, mas eles vão ter ferramentas para lidar com o que eles sentem. Exatamente, né? Exatamente. Né? Então, então, quando a gente olha para essa nossa criança interna, a gente tem essa noção, né? Que as memórias são, sim, importantes, né? Mas muitas vezes, se a gente ficar preso na memória, porque tem o outro oposto, né, Silvia? Tem o oposto da pessoa que ela fica presa naquela memória. Nossa, aconteceu, sei lá, papai me bateu de vara porque eu comi um doce que eu não podia comer. E aí ela fica presa naquela memória e ela vai ficar presa no papel de vítima. Pro resto da vida. Sabe? E vai trazer. Então, gente, tudo é equilíbrio, né? Tudo é não ir nem para um extremo nem para o outro. Então, a memória é importante? É. Mas ela não é essencial. Deixa eu colocar uma pergunta que eu acho que vale ser respondida. Claro. Vamos ver o que está aqui. Bom dia, eu tenho poucas lembranças da minha infância. Como é que não está aparecendo para mim? Eu tenho poucas lembranças da minha infância, mas são positivas. Eu tenho dificuldade de brincar com meus filhos. Pode ter algo relacionado com a infância? Ione, em relação ao brincar, é um pouco difícil de falar, porque pode ser várias coisas. Pode sim ser relacionado à sua infância? Pode. Mas pode ser também um cansaço que você tá? Pode ser um estresse? Você não tá afim de brincar naquele momento? Você tá com outras coisas na cabeça e você não tem tempo para brincar? Pode. Tá? E pode ser algo da sua infância? Pode, mas você mesmo fala que as suas memórias são muito positivas, né? Talvez eles não brinquem de algo que você gostaria de brincar. Então, propõe para eles outro tipo de brincadeira. Acesse a sua criança, conversa com ela. Tem um exercício, gente, deixa eu até fazer esse parênteses aqui. Tem um exercício, isso eu faço todo dia de manhã comigo, tá? Acordou, foi lá, lavou o rostinho, escovou o dente, tomou banho. Que você faça, né? Seus rituais da manhã aí. Você vai parar na frente do espelho, olho no olho mesmo no espelho, porque o nosso olho é o mesmo, tá? Desde a infância. A nossa alma tá aqui e você consegue acessar a sua criança. Então, olho no olho lá no espelho e você vai entrar em contato com a sua criança e vai perguntar para ela, tipo, Paulinha, o que eu posso fazer por você hoje? O que você quer fazer? Sei lá, você quer tomar um sorvete na hora errada, um sorvete de noite, sabe? Você quer ver um filme bobo, você quer brincar de algo, você quer dançar, você quer cantar. O que eu posso fazer por você hoje? Então, é Ione, né, que perguntou, esqueci o nome dela. Deixa eu até colocar um complemento da pergunta dela. Ah, tá. Nas poucas lembranças que eu tenho, lembro de brincar. Mas minha mãe sempre me disse que é uma amadurecente da hora. Tá vendo? Olha o diálogo que ficou preso aí nela. Minha mãe falou que é uma amadurecente da hora. E ela trouxe isso pra vida dela. Aí, Ione, você já tá isso na sua cabeça, é uma amadurecente da hora. Ah, então agora é por isso que eu não gosto de brincar com os meus filhos. Porque eu amadureci muito cedo. Você pode ter amadurecido cedíssimo, pode ter acontecido um monte de coisa na sua vida, você amadureceu cedo, mas a sua criança ainda tá aí. Ela só tá esperando você olhar para ela e aquela brincadeira que você brincou lá atrás, que você falou que você gostava de brincar, provavelmente você ainda gosta. Sabe, não sei, pular um elástico, aí eu tô indo na minha aqui, né? Pular um elástico, a dedanha, as coisas que a gente gostava de fazer, sabe? E aí, por que não ensinar isso para os seus filhos? Né? Porque eu, por exemplo, aí eu vou falar de mim. O Caetano adora Lego, aqueles bloquinhos maiores do Lego, ele coleciona e ama.
E ele adora brincar de luta, gente. Gente, eu tenho pavor de brincar de boneco lutando. Então, quando ele quer brincar disso, papai toma que é seu. E eu proponho outras brincadeiras para ele, sabe? De coisas que eu gosto de fazer, né? Coisas que eu curto fazer com ele. E ele geralmente entra na minha. Às vezes ele também não quer brincar. Gente, isso acontece até entre as crianças, né? Às vezes você vê uma dinâmica entre crianças e naquele momento aquela criança ali não quer brincar daquilo. Então, por que minha criança interna tem que querer brincar de bloquinho com ele? Eu não vou brincar de bloquinho com ele. E eu falo isso muito pra ele. Eu, filho, não, isso aí mamãe não curte. Mamãe não curte bater. Você quer... Vamos fazer uma conversa entre os dois bonequinhos? Vão. Sabe? Quer brincar de casinha, dos brinco, do que você quiser, mas eu não curto. A luta eu não curto. Então, procura ver se você realmente não gosta de brincar com seus filhos, aí pode sim ter alguma coisa por trás, ou se você não gosta de brincar da brincadeira que ele tá brincando. Né? Porque a nossa criança, gente, ela tá aí super disponível, ela tá assim, olha pra mim, eu tô aqui pra você, sabe? E só falta a gente olhar pra ela e fazer essa conexão com ela, né? E aí, Silvia, o que é muito importante a gente falar? Quando a gente conecta com essa criança, que a gente falou um pouquinho do papel da vítima, quando a gente conecta com essa criança, a gente realmente consegue entrar no lugar do adulto. Sabe? Porque se ela tá lá desconectada, é aquele negócio. Ela geralmente, toda vez que acontecer um gatilho, ela vai aparecer e eu vou reagir de acordo com a minha criança. Então, é muito fácil a gente observar esses gatilhos quando a gente observa reações exageradas na gente. Quando a gente pensa assim, gente, deixa eu só falar com o pessoal. Gente, quem tá no... Tem um pessoal que tá aqui no Instagram e tá assim, eu posso participar. Quem tá no Instagram, gente, tem um link na bio aí, a gente tá lá no YouTube, é só clicar lá. Darlene falou aí, ó, a gente tá lá no YouTube. E aí, deixa eu voltar. E aí, essas reações exageradas que eu estava falando, né? E aí, quando a gente observa essas reações exageradas, a gente dá um passo atrás e tenta observar o que causou essa reação exagerada. E aí vem esse papel da autoobservação, da gente olhar. E geralmente é a nossa criança, tá? Então, quando você tá com essa criança adormecida, não entrou em contato com ela, a gente às vezes acha que a gente tá lidando de uma forma muito adulta, né? Fala assim, pra quê? Já virei adulto, pra que eu vou lidar com a criança? E é o oposto. O som tá ruim? Se você falou que tá ouvindo aí... Pra mim não, tá bom. Então tá bom. E é o oposto. É quando a gente faz o contato com essa criança que a gente consegue realmente ir para o lugar do adulto. E o adulto autorresponsável. O adulto que consegue tomar para ele o que está acontecendo e falar, como que eu vou lidar com isso aqui? Porque se a gente para e pensa, o que uma criança precisa? A criança precisa se sentir segura, a criança precisa se sentir amada e ela precisa saber o lugar dela, né? O saber o lugar dela está muito dentro do se sentir segura. Se quem está lidando com tudo é a minha criança ferida, é sinal que essa criança não está se sentindo segura, ela não está se sentindo amada o suficiente. Então está faltando o meu adulto olhar para essa criança e acolher essa criança de alguma forma. E fazer esse trabalho com essa criança. É uma constante, assim, toda vez não, mas, sei lá, 70% das vezes que a gente vai constelar, a gente acaba tendo que fazer um trabalho com a criança interna, porque existe alguma ferida nessa criança que precisa ser olhada, sabe? E justamente, e geralmente é o primeiro processo que a gente precisa fazer, para trazer a pessoa para esse lugar do adulto autorresponsável, para que ele pare de culpar papai e mamãe. Ah, mamãe não me amou o suficiente, papai não era presente, sabe? E são falas que a gente vai trazendo para a nossa vida e vai tornando aquilo ali verdade. Então, eu sou assim porque X era assim. Eu sou assado porque mamãe fez isso comigo, tá? E aqui eu sempre falo, né? Existem papais e mamães tóxicos que a gente realmente tem que lidar de uma outra forma, mas eu conheço várias pessoas que
teve uma mãe realmente tóxica, né? Uma mãe que a presença, às vezes, não faz bem para a pessoa, né? Mas que soube ser grato pela vida que veio dessa mãe, sabe lidar com essa mãe e se tornaram adultos autorresponsáveis maravilhosos. Uhum. Que conseguem olhar para a própria ferida. Então, a diferença é justamente, tipo, eu consigo acessar. Como que... Porque, gente, dor, todo mundo vai ter. E a gente vai ter essa dor pro resto da vida, tá? A gente pode fazer todos os processos terapêuticos possíveis, a dor vai existir. Os traumas, eles estão lá. Não é sobre o que a gente viveu, é sobre o que a gente faz com o que a gente viveu. Tá? Então, a gente tem que ter isso em mente. A gente não consegue curar uma dor completamente. A gente aprende a lidar com aquela dor e ressignificar aquela dor de alguma forma. E faz ela, muitas vezes, virar um recurso. Essas maiores dores, geralmente, se tornam nossas maiores potências. O mais bonito, quando a gente faz um trabalho de autoconhecimento, de autoobservação, né? Passa por processos terapêuticos diversos para lidar com isso, é que a gente consegue transformar essa dor, né? Esse obstáculo, essa queixa que a gente traz, a gente consegue transformar isso num recurso. Sabe? Então, assim, por que é tão importante, né? O tema eu, minha criança interior e todo mundo ao nosso redor. Porque a partir do momento que a gente faz contato com essa criança e consegue olhar para ela, eu me torno uma pessoa inteira. A minha versão anterior se integra com a minha versão atual, elas dão a mão, e na hora que precisa aparecer a criança interna, não vai aparecer a criança ferida, vai aparecer a criança divina, a essência. E aí a minha criança, a minha versão atual, ela vai lidar e vai se ocupar daquilo que é dela. Sem que se essa criança ferida surge e grite, ela vai surgir. Só que ela não vai gritar. Porque na hora que ela surgir, eu tenho um recurso, na hora que eu sinto que a minha criança tá começando a berrar, e às vezes eu tô em algum lugar, né, que agora eu tô 100% em casa, praticamente. Mas assim, quando a gente estava na rua e acontecia alguma coisa, eu às vezes ia para um banheiro. E aí eu tinha um diálogo com essa minha criança, sabe? Calma aí. O que está acontecendo? Eu estou aqui. Vamos conversar. Parece coisa de gente doida, mas não é, tá, gente? É coisa de gente normal e saudável. Doida é quem não faz isso. Quem não faz isso é que fica doido. Então, é entrar com essa criança, em contato com essa criança e conversar com ela. Olha, eu estou aqui para você. Só que esse assunto é um assunto que quem tem que lidar é o adulto, não é você. E eu sei que está doendo. Eu tô fazendo contato com essa dor. E eu te amo muito. Eu tô aqui por você. Sabe? E aí, dentro das vivências que a gente faz, né, Silvia, é muito bonito porque a gente percebe, a gente faz algumas vivências no atendimento, eu faço tanto em grupo como individual. E aí, a pessoa começa a criar ferramentas para entrar em contato com essa criança. Então, eu não sei se vocês repararam, eu coloco muito, já instintivo em mim, eu coloco muito a mão no meu peito para entrar em contato com essa criança, né? Tem gente que vai fazer esse movimento do abraço, tem gente que tem uma outra ferramenta, que a pessoa põe a mão no rosto e faz assim para entrar em contato com a criança, que é um gesto muito compassivo, né? Sabe? Passar a mão na cabeça, se dá um carinho mesmo, um toque, sabe? Fazer um carinho no ombro e ir conversando com essa criança interna. Deixa eu fazer um gancho de uma coisa que eu lembrei aqui, que é uma coisa que a maioria de nós ouviu quando a gente era criança, que falava assim, e me deu um insight disso aqui agora. Os nossos pais falavam assim: está todo mundo vendo você chorar, você tá feia, olha para você ver, todo mundo te olhando. E a gente vai crescendo com isso, né? Que chorar é feio, que as pessoas verem a gente tendo alguma emoção, algum sentimento é feio, a gente cresce com isso. E aí eu fiquei pensando aqui, enquanto você falava, que você falou de quando eu estou em público, eu fiquei pensando na dificuldade que a maioria dos pais tem de acolher o choro dos filhos em público. E aí, nessa vergonha de tá todo mundo olhando, né? O como isso está relacionado ao como a gente cresceu enxergando isso, né? E o tanto que está relacionado com como que a gente lidou com o próprio choro. Sim. E aí é engraçado que você falou assim, não é coisa de gente doida se afastar. E aí eu lembrei de uma frase que eu vi outro dia, de uma pessoa que estava falando sobre isso, e ela falou assim,
Gente, mas pensa, você tá lá em público, tudo bem, que você vai ficar com vergonha que a criança chorando, mas você prefere você ser escandalosa ou você prefere que o seu filho chore porque ele é criança e ele tá no lugar Exato. dele? E ele tá no lugar dele, né, gente? Ele tá no lugar dele. O lugar da criança, dependendo da idade, o que a gente chama de birra, eu não gosto dessa palavra, mas eu ainda não encontrei outra para substituir. Então, mas o que a gente chama de birra é muito natural. É a forma de sair, e se a criança não faz a birra, vai aprisionar, e vai criar uma criança ferida. Então, eu não sei se vocês já viram um vídeo que eu acho lindo, que é uma criança chorando, o pai sentado do lado dela, e ele só com a mãozinha na perna dela lá, e ela chorando, fazendo um escândalo. E ele do lado dela lá na boa, tipo assim, eu tô aqui por você. E eu sempre faço um paralelo, porque esse do pai, eu tô aqui por você, a gente pode fazer com a nossa criança interna. Sabe? Eu tô aqui por você. Chora que faz bem. E deixa fluir. Deixa vir o choro, deixa liberar, deixa transbordar. Porque se não transborda, represa, né? Eu tinha uma professora que eu adorava quando ela falava isso, porque para mim fez muito sentido. O que é a mágoa? É a água que ficou represada, né? Então, se a gente não deixa isso fluir, se a gente não libera, se a gente estanca, se a gente represa, fica lá essa dor. Então, a mesma coisa com o nosso filho, né? Rolou esse trem do shopping aí, né? Que é um negócio que a gente tem vergonha, é porque a gente sente assim, nossa, o que as pessoas vão pensar de mim? Sim. Eles vão achar que eu sou uma péssima mãe, que eu sou um péssimo pai. Gente, do fundo do coração, dane-se! Eles estão pagando sua conta? Não estão. Deixa achar, você sabe que você não é uma péssima mãe, um péssimo pai. Sim. E a gente saber, né, Paulinha, que essas coisas acontecem. Então, por exemplo, vai ter dia que você vai me ver na rua, que você vai olhar para mim e falar assim, gente, que mãezona, que mãe maravilhosa. E vai ter dia que você vai me olhar e vai falar assim, essa mulher não bate muito bem, não. Sim. Porque tem situações, né? E antes de ser pai e mãe, nós somos, né, Silvia? A gente tem que ser muito compassivo com a gente também. A gente pensa muito na compaixão com o outro, mas e a compaixão com a gente, né? A autocompassividade de se olhar com gentileza. Poxa, essa pandemia rolou algumas coisas aqui em casa que eu tive que chegar para o Caetano e falar, filho, mamãe não está em condição de te ajudar agora. Uhum. Mamãe não está em condição de conversar, porque se conversar, eu vou brigar. E se eu brigar, vai ser pior. Então, eu preciso chorar, eu preciso me retirar, eu preciso lidar com a minha criança, porque ela está esperneando agora. Uhum. Na hora que eu conseguir lidar com ela, eu consigo lidar com você. Uhum. Isso é tão mais saudável para os nossos filhos, gente. Tão mais saudável. E nem sempre, né, um outro parênteses, nem sempre a gente vai conseguir fazer isso. Vai ter hora que a nossa criança vai estar tão à flor da pele que ela vai berrar, que ela vai gritar. E aí, essa hora também, tudo bem. Essa hora também, tipo, tá, eu errei, mas o que eu faço daqui para frente? O que eu posso fazer diferente a partir de agora? Sim. Não ficar com esse olhar no erro, uhum. né? Uhum. Então, esse olhar para a criança, ele tem muito a ver também com o fato da gente olhar para a nossa própria história e reconhecer a nossa própria história, né, Silvia? Quando a gente entra em contato com isso, a gente entra em contato, e a maternidade traz isso muito para a gente, né? A maternidade faz como se surgisse um espelho, o nosso filho vira um espelhinho que a gente olha e fala assim, putz, eu tenho que olhar para um monte de coisa minha que estava parada lá atrás. Sim. Né? E aí, por que os filhos têm o dom de, às vezes, apertar aquele botãozinho? Justamente porque é a hora que a gente entra em contato com a nossa criança. Sim. Você sabe que eu comecei muito esse processo, porque eu vinha nesse mesmo processo estudando sobre educação parental, disciplina positiva, não sei o quê. E aí eu vivi uma situação muito difícil na minha vida, e minha filha ficou uma pilha de livro. Assim, aos berros, todos os dias aos berros. E aí eu resolvi levar ela no homeopata. E para quem não conhece, a homeopatia trabalha muito com quem nós somos, como a gente vive, tudo, né? Não é simplesmente um medicamento. O medicamento tem um porquê, né? E aí eu contando a minha história, contando para o médico tudo que eu estava vivendo, ele para mim falou assim, esse grito que ela tá dando, quem quer dar é você. Ela tá gritando que você não tá. E aí, geralmente.
aconteceu? Falei, gente, é isso. E realmente era uma fase que eu queria gritar, mas eu não podia, né? Não tinha... Então, a importância da gente conseguir olhar para esse outro, tudo bem que não quer dizer que eu vá começar a gritar, mas quer dizer que eu preciso olhar para esse grito que está entalado, né? Do 0 ao 7, muitas vezes, não só os sintomas emocionais, como os sintomas físicos, né? Os adoecimentos, muitas vezes a criança, ela tá no lugar do herói, de salvar o papai e a mamãe, e aí ela pega isso e leva isso, às vezes para a vida inteira, ela somatiza e faz aquilo que a mãe ou o pai não está conseguindo fazer. Uhum. No inicinho é muito mais forte com a mãe, muito forte, porque existe quase uma simbiose, né? Até os 3 anos, assim, é quase uma simbiose. Uhum. Depois ele começa a pegar também do pai e tal, e dos cuidadores em geral, né? Às vezes tem uma vovó muito próxima, as figuras de referência. Às vezes tem uma vovó muito próxima e começa a pegar. E assim, a gente falando aqui dos filhos, gente, tudo que a gente está falando serve para essa criança interna. Eu não estou fugindo do tema, tá? Então, quando eu faço postagem no Instagram de criança interior, eu sempre ponho assim, você e seu filho e sua criança interna. Porque o olhar é o mesmo, com uma diferença. Com uma diferença. E aqui a gente entra numa coisa muito importante. A criança, ela ainda está aprendendo, né? Ela ainda não consegue fazer contato com as próprias emoções, ela está aprendendo a nomear, ela está aprendendo o que cada emoção é, né? E aí cabe a gente, como pai, né? Você tá com raiva? O Caetano, eu falo isso demais com ele. Onde que tá essa raiva? Na sua barriguinha, no estômago? Que cor que a raiva tem? Para ele fazer contato, para ele conseguir nomear, né? E aí tá, a fase da criança é essa. A criança precisa nomear. Nós, como adultos, a gente já não tem mais uma pessoa que faça isso por nós. Tá? Então, e às vezes, a gente como adulto, a gente ainda não sabe nomear. A gente não aprendeu. Só que agora, o papel de acolher não é mais o papel do meu pai e da minha mãe. Sou eu que vou fazer isso com a minha criança interna. Então, existe um paralelo, mas agora que a gente é adulto, quem cuida do meu filho sou eu e quem cuida da minha criança interna também sou eu. E ninguém melhor do que a gente para acolher a nossa criança interior. Porque a gente sabe que a gente precisa, né, Silvia? Papai e mamãe, às vezes, né, o filho tá lá chorando, esperneando, e a gente não tá entendendo o que ele quer. Mas a nossa criança interna, a gente consegue saber o que ela quer. A gente consegue saber o que ela precisa. E, gente, você pode procurar marido, você pode procurar o melhor terapeuta da face da terra que você conhecer. Sabe aquele que você fala assim, maravilhoso, vai resolver todos os meus problemas. Não. A sua criança interna, só você vai conseguir acolher genuinamente. Ele pode te ensinar como fazer. Ele pode te fazer entrar em contato. Mas se você não quiser acolher essa criança interna, ninguém vai acolher. E aí ela vai ficar aí, esperneando. Sim. Então, voltamos mais uma vez para a autorresponsabilidade, para a autoobservação, para o autoconhecimento. Né? Por que isso é tão necessário? Justamente para a gente poder fazer isso. Né? A gente poder olhar para isso. Né? Quando a gente não olha, a gente começa a repetir ciclos. A gente começa a repetir padrões. Né? Quando a gente era criança e a gente não aprendeu a lidar com a emoção de alguma forma, às vezes a gente não teve nem permissão, né? Que a gente estava falando aqui para se sentir. Muitas vezes a gente não faz contato, e ao não fazer contato, a gente percebe que toda vez que acontecer aquela mesma coisa, a gente vai reagir da mesma forma. E aí a gente começa a entrar nessa repetição de padrão. E às vezes eu falo assim, nossa, meu Deus, toda vez que eu estou lidando com um chefe, todos os trabalhos que eu passei na minha vida, não sei, parece que eu viro criança e tipo, qualquer coisa, eu fico procurando a aprovação dele o tempo todo, e se ele não gosta de um trabalho que eu fiz, eu fico desesperada, fico tentando agradar. Você nem percebe isso aí, às vezes você fala, vai pro contrário, de, não sei o que acontece, que todo lugar que eu vou trabalhar, eu tenho um chefe que me persegue. Isso, né? É o lugar da vítima, Uhum. né? É o lugar da vítima.
Então, assim, é muito importante, gente, esse lugar do que a gente fala assim, não quero fazer contato com isso porque doeu muito. Eu não quero lidar com essa dor de novo. Mas enquanto a gente não entrar em contato com essa dor, sabe, mesmo que sejam processos suaves, processos leves, e devagarzinho, porque a gente também não precisa se machucar, né? A gente pode de uma forma bem gentil com a gente. Mas enquanto a gente não entrar em contato com essa sombra, a gente não consegue acessar a luz. A gente só acessa a luz quando a gente entra em contato com a sombra. E a sombra é muitas vezes essa criança ferida, isso que ficou lá atrás, e que a gente não teve como trabalhar com isso, né? Quando eu cuido dessa minha criança, é como se eu realmente me enchesse de amor e de cuidado por mim mesma, né? E aí eu acabo o quê? Em vez de transbordar essa dor, né? Eu acabo transbordando amor. Então, por isso que é tão importante esse acolhimento da nossa criança interna, esse olhar para a nossa criança interna. Sim. Porque aí sim eu consigo lidar com o mundo de forma compassiva, de forma amorosa, de forma empática. A gente projeta no mundo o que a gente tem dentro, né, Paulinha? Não tem outro jeito. E aí eu falo muito essa questão quando você começa a querer entrar nesse processo de mudança, de perceber tudo, e o erro que muita gente cai de começar a tentar mascarar as situações, que a gente não consegue, né? E aí, trazendo isso para a vida com a criança, por exemplo, muita gente fala assim, mas eu já entendi que na hora da birra, às vezes eu oferecer um abraço, às vezes eu falar, né, eu tá ali para o filho acalmar, mas nada do que eu falo adianta, ele não quer um abraço. E eu sempre falo assim, não tem nenhuma ferramenta que funcione sem a sua disponibilidade emocional, né? Então, não é sobre oferecer um abraço ou dar um abraço, é sobre estar bem com suas emoções, para estar emocionalmente disponível para acolher as emoções do seu filho. Isso. Né? Por isso que eu achei lindo, Silvia, quando você chegou para mim e falou assim, Paulinha, eu estou fazendo a plataforma, estou criando, mas eu não quero só as ferramentas da criação consciente. Eu quero que as mães e as mulheres e os pais e todos, né, que entrarem lá, os cuidadores, que eles tenham consciência do autoconhecimento, da importância do autoconhecimento. Sim. Porque sim, primeiro, sobre honestidade emocional. A gente conseguir ser honesto com a gente mesmo. Quando a gente é honesto com a gente mesmo, a gente consegue ser honesto com os nossos filhos. Se a gente não faz contato, se a gente não tem essa disponibilidade, se a gente não consegue nem ver o que a gente está sentindo, gente, como é que a gente vai ensinar? Exato. Sabe? Se a gente... tipo assim, se eu não tenho uma bagagem para entender o que é cada sentimento, e aqui eu não estou falando uma bagagem teórica, sabe? Não, é uma bagagem de quê? Eu tenho um amigo que é médico, e ele lidava com... É médico de família. Era muita gente humilde. E aí ele brincava que ele falava assim, o pessoal inventa nome e cor para dor, né? Aí o cara às vezes estava com dor de barriga, ele chegava lá, doutor, tô com uma dor marrom. Mas era uma dor de barriga, sabe? E mesmo que a gente nomeie o sentimento do nosso filho, sem essa bagagem teórica de falar isso é X, isso é Y, isso é Z, mas que ele faça contato com aquilo ali e que ele saiba como é que ele expressa aquilo ali. Sim. Sabe? É importante nomear, né? Para que ele saiba que o que ele está sentindo é aquilo ali. Para que ele saiba que ele está sentindo uma raiva, uma tristeza, uma alegria, né? Mas sem um arcabouço teórico importantíssimo, sabe? O mais importante é lidar. Essa disponibilidade para lidar com isso e essa honestidade também, da gente ter coragem de olhar para o que a gente está sentindo e às vezes ter coragem de chegar para o nosso filho e falar, olha, eu tô com medo. Sabe? Eu tô triste, eu tô com raiva, eu agora não tô bem. E muitas vezes é mostrar para ele não só o sentimento, também como que eu lido com o sentimento, né? Exato. Na hora que você falou isso, que você fala com o Caetano, que eu agora não consigo, eu pensei exatamente isso. Quantas pessoas têm medo de falar com os filhos que sentem raiva, que estão tristes,
e a oportunidade que a gente perde de ensinar com isso. Porque na hora que a gente faz isso, a gente está se permitindo se acolher, então a gente está fazendo o nosso movimento de olhar para a nossa criança interna, e ao mesmo tempo a gente está ensinando para os nossos filhos o que é uma emoção. Eu nomeei, eu mostrei como que eu estou lidando, eu mostrei o que eu estou fazendo, eu me humanizei. É um processo tão completo, né? E no fim das contas ainda liberei o meu filho de ter que sentir o que eu estou sentindo, né? Exatamente. Eu estou com raiva, isso é meu, eu vou resolver, você pode brincar. Né? E já tô ensinando pro meu filho, né? O Caetano, eu falo que ele, às vezes, ele fala até na aula remota, que ele fala uns negócios que eu fico ouvindo de longe, eu fico assim, meu Deus. Porque ele, às vezes, ele fala, a mamãe, ela às vezes brinca com a criança dela, porque ela tem uma criança dentro dela, sabe? E ele fala. E assim, eu acho legal, porque vai chegar lá na frente, é uma criança que já tem essa bagagem, sabe? Então, assim, não é só sobre o nosso filho, gente, é sobre a nossa criança. Sim. Sabe? E aqui eu tô focando muito nisso porque a gente está falando principalmente para as mamães da plataforma, né? Mas isso serve para quem não tem filho, Sim. né? É cuidar da nossa criança interna. Aliás, inclusive, é uma oportunidade de maternar e paternar para quem não tem filho. A gente criar a nossa criança interna e cuidar dela, né? E saber que tanto o nosso filho como a nossa criança interna merece ouvir eu te amo, merece ouvir eu te vejo, merece ouvir eu sinto muito, merece um movimento de gratidão por fazer parte de mim, né? Merece saber, olha, tipo, permita que eu te dê amor, né? Permita que eu te acolha, eu tenho orgulho de você, a gente segue juntos esse processo, né? É muito importante para a criança ela ter criança, filho e criança interna, ela ouvir essas coisas, né? E para a nossa criança interna, e nosso filho também, mas a nossa criança interna, a gente saber o momento de chegar para ela e falar assim, olha, disso aqui eu me ocupo. Pode ir lá e se ocupar dos assuntos de criança, você está seguro. Você não está mais passando pelo que você passou na sua infância. Eu agora estou aqui com você. Eu estou aqui por você. Então pode se ocupar dos assuntos de criança, que agora aqui, ó, para lidar com o chefe, quem vai lidar sou eu. Vai brincar. Vai ser criança. Deixa eu lidar. Deixa eu lidar com o marido, deixa eu lidar com o amigo que, sabe? Eu estou falando isso, Paulinha, e me lembrou uma aula do meu curso de antroposofia, que a professora falou assim, que quando a gente para de cantar, tem alguma coisa errada na nossa vida. Ela falou, você percebe que você está leve quando você está cantando. Às vezes você está fazendo alguma coisa e dá uma cantaroladinha, então ela falou, você está leve, você está bem. E é muito isso, né? A expressão da nossa criança, o lado positivo, né? E não da criança ferida, vindo à tona, assim. É muito interessante isso. E aí eu comecei a me observar e perceber que, de fato, sempre que eu estou de bem com a vida, eu estou cantando, né? É muito legal. Dançar, toda expressão criativa, né, Silvia? Toda expressão criativa. Cantar, dançar, pular, se mexer, brincar, gente. Brincar. Por que a gente não pode brincar? Por que o adulto não pode brincar? Tem o pessoal da Clique, eu esqueci o nome dela, mas eles, antes da pandemia, eles faziam um negócio que eu achava bárbaro, que era um encontro de adultos brincantes. Acho que era uma vez por mês, à noite, e o pessoal saía para brincar na praça, só adulto, para brincar, sabe? Isso é bárbaro, isso é muito legal, sabe? E quando foi que a gente perdeu isso? Quando foi que a gente... Gente, não é brincar do que você não gosta, não, tá? Você não precisa brincar de bloquinho, você não precisa brincar de lutinha, nada disso. Vai, acha alguma coisa que você gosta de brincar, pergunta para sua criança. Do que você quer brincar? Você quer brincar de dançar? Você quer brincar de mexer, né? Como se ninguém estivesse te olhando agora. Fecha a cortina do apartamento. Exatamente, fecha a cortina. É isso que eu ia falar. Isso é tão engraçado, Paulinha, porque eu nunca fui de cantar, porque eu canto muito mal, muito, muito mal. E a vida inteira me falaram isso, que meus irmãos todos têm... Um toca guitarra, o outro toca todos os instrumentos, o outro canta. Eu tenho duas irmãs e um irmão, né? E todos têm talento com música, menos eu. Então, a vida inteira, a Silvia canta mal demais. Nossa, a Silvia cantando só Jesus. Olha os rótulos, olha os rótulos. E o dia que essa professora da antroposofia falou isso, eu falei, gente, vou cantar. E aí, algumas músicas que eu gosto, e aí é muito engraçado que hoje eu canto e canto desafinado, e eu vejo que as pessoas, assim, os meus irmãos, a minha mãe, as pessoas que não estavam habituadas a me ver cantar,
às vezes eles olham, assim, minha mãe outro dia até brincou, assim, você está cantando pelos cantos, não sei o quê. E aí a gente se permitir, né? A gente olhar, exatamente a gente acessar isso. Muito provavelmente eu fui uma criança que gostava de cantar e em algum momento eu parei. Podada. E foi podada, né? Então, se a sua criança ela tá te pedindo essa cantoria, canta. Sim. Você falou isso, Silvia, me veio um negócio aqui. No último dia de aula da constelação estrutural, aconteceu um negócio muito interessante, porque a gente estava num momento muito emocionante, não sei de onde veio, acho que eu brinco que veio do inominado, sabe? Veio do que a gente não dá nome, e todo mundo começou a ficar muito emocionado, e de repente um senhor que fazia curso com a gente começou a cantar uma música. Do nada. Você imagina, um monte de aluno, 35 alunos mais velhos, e ele começou a cantar. A primeira coisa que eu senti foi um estranhamento, porque não tinha um ritmo, a voz não era agradável, sabe? Não tinha nada assim, foi um estranhamento. A primeira coisa. Logo depois, me despertou uma emoção que eu comecei a chorar. Mas eu chorava, que depois eu falei com ele, eu falei, Roberto, que música é essa, meu filho? Eu chorei, mas eu chorei. E é esse contato com a nossa essência que a gente tem que fazer. Eu falei aqui, ó, eu emocionei de novo. É esse contato com essa essência que a gente tem que fazer. E talvez para você seja o cantar, mas talvez para o outro seja dançar. Talvez para o outro seja, não sei, ficar em silêncio. Uhum. Sabe? Talvez para o outro seja rezar, seja orar, seja entrar em contato com alguma outra coisa, sabe? O que a gente precisa começar a entender, e isso é muito legal, às vezes a gente escrever, gente, pôr no papel, né? Os meus clientes sabem que eles sempre saem numa constelação com uma atividade a fazer depois. Eu acho que eu sou uma das poucas consteladoras que faz isso. E eles saem com um exercício. Então, muitas vezes é importante a gente pôr no papel, né? Tipo assim, fez esse exercício da criança de olhar olho no olho, faz um papel, né? Um post-it, um papel que você veja todo dia e cola lá, fala assim, minha criança gosta de X. Porque na hora que o bicho tá pegando, você não vai lembrar disso, não. Na hora que o bicho tá pegando, você vai precisar de algo que te lembre. Exato. Você sabe o que eu gosto muito de fazer? Eu gosto de escrever na minha mão alguma coisa. Assim, por exemplo, se é um dia que eu tô precisando ter mais paciência, eu coloco um P na minha mão. Porque o dia inteiro eu olho pra minha mão, né? Eu vou pegar a xícara, eu olho pra minha mão. Então, vai o tempo todo me ancorando, assim, no que eu quero, né? Mas aí eu ainda daria um passo atrás, Silvia. O que te ajuda a ter paciência? Não é só o P. É o que vai... O que você pode acessar lá atrás que vai te ajudar a ter paciência. Mas é muito mais para me ancorar no sentido de, por exemplo, na hora que começou a minha filha começou a fazer uma birra, por exemplo, e eu vou perder a paciência, eu lembrar, opa, peraí, eu me preocupo. Aí você acessa o recurso. Deixa eu recuar. Entendeu? Sim, muito mais nesse sentido. E aí é muito isso, da gente ter para onde olhar na hora que o bicho tá pegando, né? Às vezes a gente tá muito com o celular hoje em dia, colocar na tela do celular lá, tipo, o bicho tá pegando, li a frase tal e acessou. Ou vai, se distancia, vai para um banheiro, vai para algum lugar, respira, entra em contato com essa criança, né? E outra, se precisar espernear, porque quando essa criança faz a birra, a nossa criança interna, tá? Quando ela faz a birra, como é que a gente lida, às vezes, com o nosso filho no momento de birra, de frustração, de raiva? Eu falo pro Caetano para ele expressar. Eu falo para ele pegar uma almofada, socar uma almofada, se ele quiser pular, ele pular, porque a gente precisa, principalmente a raiva a gente precisa de ação para pôr ela para fora. Então, se a minha criança interna, ela tá no momento que ela tá com muita raiva, eu preciso fazer essa birra. Então, às vezes, tudo bem pegar uma almofada e dar um berro nessa, enlouquecido, sabe? Às vezes, tudo bem socar uma almofada, começar a pular, se movimentar, né? O movimento, ele tem muita essa questão de mudar a gente de vibração, de mudar a gente de energia. Então, assim, gente, são recursos. A gente tem que conhecer o que faz bem pra gente. Exato. Se para isso for necessário buscar uma pessoa para não, né? Porque às vezes é muito difícil, tipo assim, tô ouvindo falar disso agora, não sei como acessar. Busca uma ajuda para entrar em contato com essa criança, faz o contato com essa criança, e como todo processo terapêutico, né? Eu falo que eu, como terapeuta, eu dou só o primeiro passo.
o resto é com a pessoa. Sim, com certeza. Eu dou o primeiro passo e dou de forma junta, de mãozinha dada, vamos lá, vou te ajudar, vou te acolher, mas depois é com você, Sim. né? Sim. E é tão legal isso, Paulinha, porque eu trazendo uma coisa que eu não sei se enquanto você falava, se as pessoas tiveram esse insight, assim, de você ter falando muito assim, perceber o que, que vai acontecer com você, perceber o que, que você tem que fazer, perceber o que, que faz você se acalmar, né? O que é a sua, o que vai ser o seu indutor de estado, não é a mesma coisa que vai ser o meu, né? E aí porque a gente vê as pessoas muito ansiosas no educar o filho, né? E se esquecem dessa parte delas. E aí, você fazendo esse gancho todo, você pensar da pessoa aprender, porque a gente fala tanto, uma ferramenta, a hora que a criança está fazendo uma birra, dá um abraço. Isso às vezes não vai funcionar, às vezes nem para você e nem para a criança. A Ana Luísa, por exemplo, minha filha, se eu oferecer um abraço para ela que ela estiver fazendo uma birra, é mais fácil ela me dar um soco do que um abraço. Não funciona para ela não gosta, ela gosta de se expressar, de pular, ela precisa disso, né? Uhum. Então, o eu me conhecer, o saber que às vezes eu também não dou conta de dar esse abraço, né? Exato. Tá tudo bem, então o que, que eu vou fazer para eu me acalmar, para olhar para as minhas emoções, e o saber que de repente essas ferramentas, o autoconhecimento e o conhecer os nossos filhos de forma individual, né? Exatamente. Porque você precisa saber qual que é a ferramenta que funciona para você acolher sua criança, e qual que é a ferramenta que funciona para ele, né? E muitas vezes vai acabar acontecendo, se a gente criou o filho, né, de uma forma consciente, provavelmente a ferramenta dele vai ser muito parecida com a sua, no final, sabe? Porque ele vai aprender a lidar com o sentimento dele do jeito que ele vê você lidando com o seu. Sim. E se ele vê que aquilo ali é uma forma bacana de lidar, ele vai levar aquilo para a vida dele. Por isso a importância desse criar consciente, né? Então, assim, o Caetano, por exemplo, o Caetano é o menino do abraço, ele é o oposto. O Caetano, tipo, e porque eu sou muito assim, sabe? Se eu tiver mal, é tipo, ai, vem cá, eu quero um abraço. Eu não, eu gosto de ficar sozinha. Viu? Pois é. Eu sou a do abraço, eu sou do ser acolhida mesmo. E o Caetano, tipo, ele pode estar numa birra homérica, aí ele já faz assim, ele já vem pro colo, ele já aninha, e ali é o lugar dele acalmar, sabe? Então, com a minha criança interna, funciona muito esse aninhar, esse dar carinho pra ela, sabe? Esse dar amor. Mas, às vezes, a sua criança interna não vai entender isso dessa forma. Sim. Às vezes a sua criança interna é aquela que você vai estar sentada lá do lado dela, igual o vídeo lá do cara, né? Você vai sentar do lado dela e vai estar aqui, ó, eu tô aqui. A hora que você precisar, eu tô aqui. Não, e eu muitas vezes, quando eu percebo que eu não estou emocionalmente disponível para isso, o que eu falo eu gosto muito de ouvir ou música ou a meditação, é uma coisa que me ajuda muito. E às vezes eu falo com ela, eu tô do lado dela, mas eu falo com ela, olha, filha, agora o mamãe não tá conseguindo, eu vou pôr minha meditação porque eu tô precisando disso, tá? A mamãe precisa muito se acalmar. E aí eu coloco a meditação, e aí às vezes ela não tá afim, aí ela sai, vai brincar e me larga lá ouvindo. E aí teve um outro dia que eu escutei ela indo falar com a minha mãe, com a avó dela, né? Ela chegou lá para falar com minha mãe e eu escutei minha mãe perguntando, mas cadê sua mãe? Ela, minha mãe tá lá ouvindo meditação para se acalmar. E ela com 3 anos. Então, assim, o tanto que eles entendem, né? Sim, sim. Isso é muito legal, isso é muito legal. Então, assim, eu acho que se de tudo que a gente falou aqui, se puder ficar uma coisa, Silvia, né, das pessoas saberem, é que todo adulto tem uma criança lá dentro, né? Todo adulto tem uma criança lá dentro. E uma criança que merece ser olhada, que merece ser vista, que merece ser acolhida, e que não tem ninguém melhor do que a gente mesmo para fazer isso, né? Então, é a hora que a gente consegue fazer isso que a gente se torna inteiro mesmo. É a hora que a gente consegue olhar para essa criança com amor, com compaixão, né? E de forma a acolher essa criança. Eu acho que é isso que a gente leva, assim, sabe? E aí tem esses exercícios que a gente pode fazer. Quem quiser, né, fazer um trabalho mais profundo mesmo, de fazer as vivências, pode entrar em contato também, que a gente faz. E é isso. Não sei se teve mais pergunta. Não teve não, né? Foi só aquela. Não. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, gente, senão a gente encerra. É isso, Paulinha, muito obrigada. É o que eu sempre falo. É engraçado que ao longo da sua aula você foi comprovando o que eu falei no início, né? Que eu falei, a aula da Paulinha não é aula para assistir, é aula para sentir.
E é isso, né? É sair daqui e sentir tudo isso. E uma hora que tiver uma emoção, lembrar disso e ir vivenciando isso, né? E eu acho gostoso, porque assim, a Silvia tinha falado inicialmente, tipo assim, eu vou fechar a tela e vou deixar só você. Mas eu acho essa troca, esse bate-papo tão importante, sabe? Porque eu acho que a troca alimenta a fala, alimenta o que tem que vir, né? Não é só o meu, é o meu e o do outro, é o meu e os insights da Silvia e o que vai vindo. Por isso que hoje eu quis deixar bem livre, deixei sem roteiro, eu falei, vamos ver o que vem e vão deixar fluir, né? Para ver o que vem. E você vê o tanto que a gente acabou focando nos filhos também, né, Silvia? A gente não ficou falando só da nossa criança interna, mas é porque as duas coisas são muito ligadas. Juntas, com certeza. São muito ligadas. Né? Obrigada, Paulinha, mais uma vez. Eu adoro te ouvir. Às vezes eu escuto suas aulas de novo. Eu adoro. Realmente, eu acho interessante isso, porque a constelação familiar, muita gente não conhece muito da constelação, né, Paulinha? E outro dia eu falei com alguém de constelação, e a pessoa falou comigo, mas tem algumas coisas a ver com vidas passadas, né? Eu acho que tem um preconceito muito grande pelo desconhecimento do que é a constelação, né? E, na verdade, aí, só porque você falou nisso, deixa eu fazer um parênteses. Porque vai ter constelador que vai sim trabalhar com vida passada, né? Então, depende muito do terapeuta que você procura, do constelador, sabe? O meu foco não é esse, né? O meu foco é muito mais do que a gente está vivendo aqui agora, que eu acho que a gente já tem muita coisa para resolver no aqui e agora. E ancestralidade, o que a gente traz para a nossa vida em relação a essa ancestralidade, né? E agora com a estrutural, eu ainda aprendi ferramentas lindas do foco em solução, né? Dentro das constelações familiares tradicionais, a gente não põe muito esse foco em solução. Às vezes a gente só traz a dor. Às vezes a gente só traz o porquê da dor. Dói por causa disso aqui. E a estrutural, ela traz essa beleza de focar não só ver de onde veio, mas também o foco na solução. O foco é todo na solução. E é muito bonito o processo, sabe? A gente olhar para os próprios recursos, os recursos que a gente tem dentro da gente, que às vezes a gente não sabe, né? Para a gente conseguir caminhar sozinho. Afinal, a gente não tem que depender de terapeuta para o resto da vida, né? O lugar do adulto é o caminhar sozinho, não é o lugar do tem sempre uma muletinha ou alguém lá, né? Porque esse é o lugar da criança, gente. E como a vida fica mais leve, né, Paulinha? Porque muita gente fala assim, mas eu não consigo fazer isso porque meu marido não me ajuda, eu não consigo fazer isso porque... Então, assim, sem tirar a responsabilidade de cada um, mas peraí, e eu, e a minha vida, né? Então, o que eu acho, sim... O que eu acho muito legal da constelação é isso, é trazer a gente para o que eu vou fazer, independente do que o outro está fazendo, né? Sim, sim. E assim, aí as pessoas que se interessarem por constelação, gente, talvez a pessoa queira ver vida passada, né? Então é sempre interessante você procurar o terapeuta e falar como é que é o seu trabalho, como que você faz, né? Qual o viés que tem? Porque vai ter gente que vai ter um viés ligado a alguma religião e tá tudo bem, não tá errado. Tem gente que não tem. Tem gente que o foco é muito foco, às vezes, até de coaching mesmo, sabe? De, tipo, te dar ferramentas e te dar mecanismos para fluir durante a vida. E eu costumo dizer, Silvia, que cada pessoa chega no constelador que ela precisa. Sim. Sabe? Cada pessoa vai chegar naquilo ali. O universo conspira, de alguma forma, para você chegar onde você quer. Porque às vezes você vai até olhar para aquele e vai falar assim, aquele ali é legal. Mas aquele ali tá me chamando tanta atenção, não sei por que eu vou nele. Então, a gente confiar um pouquinho na nossa intuição. Sabe? Conversar um pouco com a gente também. Gente, a gente é tão sábio, se vocês soubessem. O nosso corpo responde tudo pra gente que a gente pergunta. Só que a gente vai esquecendo disso, né? A gente vai criando esses diálogos, né? A mamãe falou que eu canto mal, papai falou que eu era dramática, que eu chorava demais, que eu era muito sentimental, né? E a gente perde contato com a nossa essência. Exatamente. Exatamente. Paulinha, para quem precisar, então, você faz a sessão online. Fala um pouquinho aí para a gente finalizar. Eu tô, desde o início da pandemia, eu tô só atendendo online, exclusivamente online, né? E o trabalho tem sido maravilhoso, lindo. Eu costumo falar que eu não sei se eu vou voltar para o presencial. Talvez eu só volte para o presencial nos trabalhos de grupo mesmo. Mas o individual está de uma potência, o online. E eu acho que vai muito dessa questão da segurança que a pessoa sente, sabe? Que ela tá ali segura, ela tá no ambiente dela. E
o campo, gente, que é o que a gente lida, que é um campo de informações, ele não precisa a gente estar no mesmo ambiente. Então, e o online está tendo essa beleza que eu estou atendendo gente de Miami, eu estou atendendo gente na África do Sul. Então, quebrou fronteira também, sabe, Silvia? Sim, com certeza. Então, eu estou atendendo no online, a gente faz tanto trabalho, né, da constelação, mas quem quer especificamente fazer o trabalho com a criança interior, tem também um trabalho específico de criança interior, onde a gente faz várias vivências. É um atendimento que dura 3 horas. E em breve eu pretendo até estar lançando um em grupo, porque em grupo eu lanço de tempos em tempos só. Para quem tiver interesse em fazer em grupo, é um trabalho diferente, porque tem a potência do grupo, da troca, né? A troca eu acho que ela sempre acrescenta. Sim. Então, tem as duas vertentes aí para quem gosta, né? Do trabalho em grupo também, em breve vai estar tendo aí. E as constelações também, a gente trabalha tanto no individual online, como também é possível fazer o em grupo online. Né? A gente agora já está fazendo com representantes online, a gente já viu que deu super certo. Quase todos os consteladores estão fazendo. E não tirem nada a potência de uma constelação. Sim. Fica a minha indicação, então, que alguém falando que procurar um constelador, a minha indicação está aí. Eu realmente gosto muito do seu trabalho, Paulinha, da forma como você enxerga, da forma como você coloca, eu gosto muito de gente que traz autorresponsabilidade, sabe? E você traz autorresponsabilidade junto com o acolhimento. Então, para quem tiver com dificuldade de olhar para essa criança interior, tá aí a indicação da Paulinha. Para mim é uma honra, Silvia. Você sabe disso, eu já te falei isso várias vezes. Para mim é uma honra a gente estar fazendo essa caminhada juntas, né? Essa jornada. A gente conhece outras vidas, né, Paulinha? A gente já se conectou do nada, né, Silvia? Uma vivência que a gente fez junto, a gente se conectou de uma forma muito forte. E para mim é uma honra poder a gente estar fazendo esse serviço juntos, porque é um serviço, né? É um servir o outro. A gente poder passar um pouquinho daquilo que a gente aprendeu e daquilo que a gente vivenciou para, de alguma forma, poder ajudar mais pessoas também. E é uma honra estar fazendo isso do seu lado. A honra é minha, Paulinha. Obrigada por estar aqui, por disponibilizar o seu tempo. A gente vai falar. Quem precisar, então, é só o seu Instagram tá na tela, né? Mas eu vou postar Maternitude. Pode me mandar direct. E para quem for aluna, tem seus contatos todos lá dentro do portal também. Todos na plataforma. Então, beleza. Tá bom. Paulinha, obrigada, viu? Um beijo, gente. Bom dia para todo mundo. Para você também. Tchau, tchau. Tchauzinho.